Prepare-se para uma imersão no mundo do Benjamin Labatut, Nossa. um escritor chileno que mistura ciência, literatura e um toque místico, sabe? Bem fascinante. Nossa missão hoje é mergulhar numa conversa Mergulhar. fascinante que ele teve com o jornalista Roberto Cariaga, Sim. explorando como Labatut aborda temas complexos. E a convicção dele de que a gente precisa abraçar o inexplicável para realmente entender o mundo. É mesmo. E acredite, essa jornada vai te levar a questionar seus próprios pactos com o desconhecido. Com certeza. O que me fascina no Labatut é como ele usa figuras científicas reais e suas descobertas como pontos de partida para explorar questões profundas sobre a realidade. A consciência, os limites da compreensão humana, ele vai muito além da superfície, sabe? Sim. Buscando o que se esconde nas entrelinhas da ciência e da história. É como se ele estivesse desvendando um código secreto, né? Isso. Revelando camadas ocultas da realidade que a maioria de nós nem percebe. É verdade. E ele não se esquiva da escuridão, Aham. do que ele chama de lado sombrio. Exatamente, exatamente. Ele acredita que esses elementos mais obscuros e misteriosos são essenciais para a criatividade, para o crescimento. É como se a verdadeira iluminação surgisse da exploração das profundezas, dos lugares onde a lógica e a razão não ousam pisar. E aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Ele menciona abertamente a ideia de fazer um pacto com o diabo para aprimorar a escrita. Um pacto com o diabo. O que você acha que ele quer dizer com isso? É só uma metáfora, algo mais profundo? Essa é uma pergunta intrigante. A meu ver, o pacto com o diabo representa a disposição de ir além dos limites convencionais, de se aventurar em territórios desconhecidos e até perigosos, em busca da verdade. É como se ele estivesse disposto a pagar um preço para se confrontar com seus próprios demônios internos, para alcançar um nível mais profundo de compreensão. É uma ideia poderosa, né? Que nos leva a questionar nossos próprios limites. Sabedus não apenas lança essa frase ao acaso, né? Não. Ele compartilha a jornada pessoal dele, como buscou caminhos não convencionais e até se inspirou num poeta chileno chamado Samir Nasal, Sim. que nunca publicou uma única palavra em sua vida. Essa história do Nasal é fascinante. Destaca a crença do Labatut no poder do silêncio, do não expresso, como fonte de energia criativa. É como se a verdadeira criação nascesse do vazio, do confronto com o desconhecido e não da mera reprodução do que já sabemos. Totalmente. Isso se conecta com a crítica dele às explicações tradicionais, né? Sim. Ele argumenta que histórias simples, respostas fáceis, geralmente falam em capturar a verdadeira complexidade do mundo. Sim. É como tentar encaixar um quebra-cabeça tridimensional num quadro bidimensional. E essa sensação de se deparar com algo que desafia a explicação, que questiona nossas estruturas de compreensão. É algo que ressoa em muitas pessoas, você não acha? É como se houvesse uma sede inata pelo mistério, pelo inexplicável. Labatut diz, e eu estou Citando, Hum. quando deixamos de entender o mundo, acredito que esse é o momento em que o ser humano amadurece. É como se ele estivesse dizendo que a verdadeira maturidade vem da aceitação dos limites do nosso conhecimento e da abertura para o desconhecido. É abandonar a zona de conforto e se aventurar no desconhecido. Com certeza. E ele vê a literatura, particularmente a ficção, como uma ferramenta poderosa para explorar esses territórios desconhecidos da mente e do universo. Ele sugere que a ficção pode até ser uma forma de conhecimento em si, uma maneira de construir significado onde a ciência luta para encontrar qualquer significado inerente. Ele usa o exemplo de Carl Schwarzschild, físico servindo na Primeira Guerra Mundial, que conseguiu resolver as complexas equações da relatividade geral de Einstein, enquanto estava nas linhas de frente. Imaginou a cena. Nossa! Guerra, morte iminente. E uma descoberta científica revolucionária. A história de Schwarzschild é um exemplo perfeito do que Labatut considera tão atraente, essa interseção de guerra, morte e descoberta científica inovadora. Ele até cita a carta de Schwarzschild a Einstein. Tive tempo, em meio a esta guerra, com as balas passando por cima da minha cabeça, para dar um passeio pela terra de suas ideias. É uma imagem impressionante, né? Sim. Um homem enfrentando sua mortalidade enquanto simultaneamente desvenda verdades profundas sobre o universo. É como se a iminência da morte aguçasse a mente, abrindo caminho para insights que de outra forma
permaneceriam cultos. E destaca os lugares inesperados onde a inspiração e o insight podem surgir. A solução de Schwarzschild, aliás, levou aos conceitos de buracos negros e horizontes de eventos. Ideias que revolucionaram completamente nossa compreensão do espaço e do tempo. É isso que eu adoro no trabalho do Labatut. Ele pega esses conceitos científicos complexos e os testa em narrativas que são intelectualmente estimulantes e profundamente humanas, né? Ele nos faz sentir a ciência. Vivenciá-la como uma experiência. E não apenas como um conjunto de fórmulas e equações. Ele faz isso de novo com John von Neumann. Matemático e físico brilhante, que desempenhou um papel fundamental no projeto Manhattan e no desenvolvimento dos primeiros computadores. Uma figura complexa. Sim. Que personifica as contradições do gênio humano. Labatut se refere a von Neumann como um fantasma. Um fantasma. Alguém cuja influência permeia todos os aspectos de nossas vidas digitais modernas, embora ele seja uma figura histórica. É como se ele estivesse tecendo a trama do nosso mundo digital, mesmo além da sua existência física. Uma maneira inteligente de destacar como as ideias de von Neumann moldaram a paisagem tecnológica que habitamos hoje. Da arquitetura de nossos smartphones aos algoritmos que impulsionam a inteligência artificial. É como se tivesse plantado a semente da revolução digital que estamos vivendo agora. Mas von Neumann também é uma figura complexa, né? Sim. Ele contribuiu tanto para o avanço científico quanto para tecnologias destrutivas, os forçando a lidar com a dualidade do gênio. Sim. E as implicações éticas do progresso científico, né? É como se ele representasse o lado, a luz e sombra. Sim. Da ciência, o potencial criador e destruidor, do conhecimento humano. Exatamente. E esse é um tema recorrente na obra do Labatut, né? Sim. Ele quer que a gente considere o quadro completo, a luz e a sombra, o bem e o lado potencialmente demoníaco dessas figuras que moldaram o nosso mundo. É como se ele estivesse nos dizendo, olhem além das aparências. Sim. E enxergue a complexidade por trás das grandes mentes. Exato. Ele acredita que entender alguém como von Neumann exige olhar além de julgamentos morais simplistas e reconhecer a interação complexa da genialidade dele e as falhas. Sim. É como descascar uma cebola, né? Revelando camadas de motivações e contradições que compõem o ser humano, mesmo os mais brilhantes. Isso se conecta com o fascínio dele. Pelo irracional, pelos impulsos e motivações mais obscuros que impulsionam o comportamento humano. Ele vê esses elementos como parte integral da experiência humana, né? Sim. E acredita que eles não devem ser ignorados ou descartados. É como se ele estivesse nos lembrando de que a sombra é tão importante quanto a luz. Sim. Para compreendermos quem somos. Labatut escreve nossa era atual como um segundo despertar. Segundo despertar. Impulsionado pela ascensão da inteligência artificial. Ele traça paralelos com o impacto da mecânica quântica. Sim. No início do século XX. Sugerindo que a IA tem o potencial de remodelar fundamentalmente nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. É como se a gente estivesse à beira de uma nova revolução. Que redefinirá o que significa ser humano. É uma comparação instigante, né? A mecânica quântica desafiou nossas noções clássicas de física e realidade. Assim como a IA agora nos força a reavaliar o que significa ser humano diante de máquinas que podem aprender, se adaptar e até superar nossas próprias capacidades em certas áreas. É como se a gente estivesse olhando no espelho e questionando quem somos nós nesse novo mundo. Ele conta a história de um mestre de Go sendo derrotado por um programa de IA, enfatizando a sensação de admiração e desconforto que a gente experimenta quando confrontado com a inteligência não humana, superando as capacidades humanas. É como se o tabuleiro de Go se transformasse num campo de batalha entre a mente humana e a inteligência artificial. Essa anedota destaca as profundas questões filosóficas e existenciais que a IA levanta, o que significa para o nosso próprio senso de singularidade. E, propósito, se as máquinas podem nos superar em tarefas que antes eram consideradas domínio exclusivo da inteligência humana. É como se a gente tivesse que redefinir o que nos torna especiais num mundo cada vez mais dominado pelas máquinas.
Labatut está particularmente interessado nos erros da IA, Os erros. nas maneiras inesperadas e às vezes perturbadoras pelas quais esses sistemas se comportam. É como se ele estivesse buscando as rachaduras na máscara da perfeição da IA, né? Revelando uma faceta mais humana e imperfeita. Ele vê esses erros como reveladores de algo, sobre a natureza da consciência e da criatividade em si. É como se ao errar, a EA estivesse nos mostrando que a imperfeição pode ser a chave para a verdadeira inovação e originalidade. O que é fascinante. É como ele conecta isso de volta ao interesse dele pelo irracional e pelo lado sombrio da natureza humana. É como se ele estivesse traçando um paralelo entre as falhas da IA e os segredos obscuros da mente humana, né? Sugerindo que ambos possuem uma beleza e uma complexidade que desafia uma compreensão fácil. Ele sugere que as limitações e comportamentos inesperados da IA podem oferecer insights sobre as profundezas ocultas de nossas próprias mentes, as partes de nós mesmos que desafiam, explicações fáceis. O control é como se, ao estudarmos a IA, a gente estivesse, na verdade, desvendando os enigmas da nossa própria consciência. E se a gente pensar bem, o pacto com o diabo do Labatut também pode ser visto como uma metáfora para essa busca por conhecimento. Sim! Essa disposição de se aventurar em territórios desconhecidos e potencialmente perigosos para desvendar os mistérios da mente humana e do universo. Exatamente. É como se estivesse nos convidando a fazer nosso próprio pacto com o desconhecido, a abraçar o mistério e a complexidade e a mergulhar de cabeça nas profundezas da consciência humana. Afinal, como ele mesmo diz, é quando a gente deixa de entender o mundo que realmente a gente começa a amadurecer. E essa busca, essa jornada em direção ao desconhecido, muitas vezes exige que a gente faça sacrifícios, né? Que a gente enfrente nossos medos e que a gente se desafie constantemente. É como se a gente estivesse escalando uma montanha, sabendo que a vista do topo será espetacular. Mas que a escalada será árdua e repleta de desafios. Exatamente. E essa jornada, assim como a obra do Labatut, nos leva a questionar até onde estamos dispostos a ir, quais limites estamos dispostos a cruzar e qual preço que estamos dispostos a pagar em busca da verdade. E essa disposição do Labatut em se aventurar no desconhecido se reflete na maneira como ele escolhe os temas dele, né? Sim. Ele parece ser atraído por assuntos considerados abstratos demais ou difíceis demais, né? Aqueles que outros escritores evitariam. É como se ele estivesse buscando os desafios intelectuais, né? Os mistérios que desafiam a explicação fácil. Os assuntos que o forçam a expandir os limites da própria compreensão. Labatut não se contenta em apenas recontar o que já foi dito, ele quer mergulhar no desconhecido e trazer à tona novas perspectivas. E ele não se limita aos métodos tradicionais de pesquisa, né? Ele fala sobre a importância da intuição, né? De estar aberto a conexões e insights inesperados. É como se ele estivesse usando todos os recursos disponíveis, tanto a razão quanto a intuição, para desvendar os enigmas que o fascinam. Exatamente. Ele descreve o processo dele como uma espécie de caça-fantasmas, né? Uma busca pelo invisível, pelo inexplicável, pelos sussurros de significado que se escondem sob a superfície das coisas. É como se ele estivesse tecendo uma teia com fios de racionalidade e intuição, criando uma rede capaz de capturar as ideias mais ilusivas. Ele chega a falar sobre a parte ritualística da escrita. A ideia de que existe um tipo de magia, né? Em invocar o espírito de um assunto. Em capturar a essência dele no papel. Essa busca por uma conexão profunda com o tema que ele explora demonstra o quanto Labatut se entrega ao processo criativo. É uma mistura fascinante do intelectual com o místico, do racional com o intuitivo. Labatut não está simplesmente tentando explicar essas figuras ou o trabalho delas, ele está tentando capturar o espírito, a essência, a faísca de algo único e extraordinário, que essa impulsionou a fazer as descobertas que fizeram. É como se ele estivesse buscando a alma por trás da ciência, poesia por trás das equações. E ele faz isso com um estilo que é ao mesmo tempo lírico. É preciso nella crama. Entrelaçando fatos científicos, anedotas históricas e reflexões filosóficas numa tapeçaria que é intelectualmente estimulante.
Sim. e emocionalmente ressonante. É como se estivesse nos convidando para um banquete intelectual, né? Onde cada prato é cuidadosamente preparado para nos provocar e nos alimentar. Ele não tem medo de usar recursos literários como colagem, justaposição e até mesmo a fabricação para criar uma narrativa que seja fiel ao espírito dos temas dele. Sim. E unicamente sua. Labatu não se limita às convenções. Ele quebra as regras, cria as próprias, resultando em uma obra singular e inovadora. Ele não está apenas nos contando histórias, né? Não. Ele está nos convidando a acompanhá-lo numa jornada de exploração. Uma busca por compreensão que abrange todo o espectro da experiência humana. A luz e a sombra. O racional e o irracional. O conhecido e o desconhecido. Sim. É como se ele estivesse nos guiando por um labirinto. Onde cada caminho nos leva a novas descobertas sobre nós mesmos e sobre o mundo. E ao fazer isso, ele nos lembra que a busca por conhecimento e compreensão não é um destino, mas uma jornada, uma aventura ao longo da vida. Sim. Que é desafiadora e recompensadora. É. E que, em última análise, vale a pena ser vivida. É como se ele estivesse nos incentivando a nunca pararmos de questionar, de buscar, de nos maravilhar com a vastidão do universo. Sim. E com os mistérios da mente humana. Então, o que tudo isso significa para você? Que pactos você está disposto a fazer consigo mesmo, com a sua própria curiosidade, para realmente se envolver com os mistérios e complexidades do mundo ao seu redor, para expandir seus próprios limites de compreensão e criatividade. Que desafios você está disposto a enfrentar? Sim. Que sombras você está disposto a explorar na sua busca por conhecimento? A obra do Labatut é um chamado à ação, um convite para abraçar o desconhecido, mergulhar nas sombras e buscar a beleza e a maravilha que se escondem sob a superfície das coisas. É um lembrete de que o mundo está cheio de mistérios e que a busca por conhecimento e compreensão é uma aventura sem fim. Ele nos lembra que as descobertas mais recompensadoras são aquelas que desafiam nossas suposições, expandem nossos horizontes e nos forçam a confrontar os limites da nossa própria compreensão. É como se ele estivesse nos dizendo, não se contentem com o que já sabem. Busquem um novo, o diferente, o que tira vocês da zona de conforto. Então, continue explorando, continue questionando, continue buscando aqueles momentos de admiração e espanto. Que nos lembram das infinitas possibilidades que estão por vir. Sim. Permitam-se serem surpreendidos pelo mundo. Isso. Abracem o mistério. E nunca parem de aprender. E nunca tenha medo de fazer um pacto consigo mesmos para mergulhar mais fundo e mais longe. E abraçar todo o espectro da experiência humana. A luz e a sombra. O racional e o irracional. Sim. Na sua própria busca por conhecimento e compreensão. Afinal, como o Labatut nos mostra. É nas profundezas do desconhecido que residem as maiores descobertas.